O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe trazemos as últimas atualizações da faixa de Gaza. União Europeia afirma que palestinos foram atingidos por soldados israelenses ao buscarem ajuda humanitária. A gente vai continuar o tema da semana passada, né, do último podcast, que foi, né, o fato de que pelo menos 115 palestinos morreram ao tentarem, né, pegar ajuda humanitária em um comboio de caminhões, e boa parte deles não morreram, foram mortos a disparos, a tiros, por tropas israelenses. Outros morreram como consequência da confusão, pisoteados, atropelados, enfim. E por que a gente vai continuar essa discussão, né? Porque, infelizmente, um pouco o choque de narrativas continuou, né? Inclusive gente crendo a todo custo nas justificativas oficiais de Israel. Então, trazer aqui como complemento, tá, gente? Primeiro, o Joseph Borrell, o chefe da diplomacia da União Europeia, né, aquele que disse que a Europa é um jardim e o resto do mundo é uma selva, tá, soltou uma nota oficial, tá, uma nota, não foi que ele falou assim de improviso, tá? É uma nota, foi publicada no site da External Action da União Europeia, né, que é o Serviço Diplomático da União Europeia, tá? A nota, ela não tem um número, mas ela tem um título, que é Gaza/Israel. Statement by the High Representative on Palestinian Citizens Killed During a Transfer of Aid Supplies. Tá? Então, declaração pelo alto representante sobre cidadãos palestinos mortos durante a transferência de suprimentos de ajuda. E o parágrafo de abertura. Na última quinta-feira, mais de 100 civis foram mortos e muitos outros feridos quando estavam desesperadamente tentando obter comida de um comboio. Muitos foram vítimas do disparo do exército israelense durante a confusão seguinte. O disparo por soldados israelenses contra civis tentando acessar alimentos é injustificável, tá? Então, vamos lá, nós temos a União Europeia declarando frontalmente que, e aí você tem a sequência da nota, tá? Quem quiser ler inteira, já disse o título dela. Então você tem a União Europeia falando frontalmente que muitos dos mortos foram por disparos de soldados israelenses e que os disparos de soldados israelenses começaram a confusão. Depois, no dia 2 de março, nós tivemos a BBC. Lembrando, a BBC é a emissora estatal do Reino Unido. E por que teve até um ouvinte que se incomodou um pouco com o recorte de fontes que a gente fez quando falou desse assunto. Porque o que acontece? Se a gente virar aqui e falar, olha só, segundo a Al Jazeera, a eletrônica intifada e o governo da Turquia foi Israel, o governo de Israel, né, no caso, e os seus apoiadores incondicionais vão se defender, primeiro, desqualificando a fonte, dizendo que são fontes com vieses anti-Israel. E no que vão ter uma certa razão. Tá? Então você falar que as fontes são o Macron, que as fontes são a União Europeia, a BBC, ou seja, fontes do chamado Ocidente, e que em várias circunstâncias têm demonstrado apoio político e material a Israel, é importante para evitar esse argumento. Tá? Então é a BBC, no dia 2 de março, numa matéria chamada What Video and Eyewitness Accounts Tell Us About Gazans Killed at a Drop. Tá? Então, o que os vídeos e os testemunhos nos dizem sobre os cidadãos de Gaza mortos em busca de auxílio. E a matéria da BBC é muito clara, tá? Assinada por Paul Brown, em dizer que as imagens fornecidas, publicadas, melhor dizendo, pelas autoridades israelenses, não são imagens que foram editadas, tá? O vídeo
publicado pelas Forças de Defesa de Israel não é uma sequência única. Ele foi editado em 4 sequências. Ou seja, o vídeo publicado pelas Forças de Defesa de Israel como parte da sua alegação de que o problema foi a confusão, foi apenas o pisotear e tudo mais, na verdade, ele foi editado, omitindo outros trechos, tá? Novamente, quem está falando isso é a BBC. Depois, a mesma BBC, tá, com o repórter Paul Adams em Jerusalém, tá, afirmou que pessoas, inclusive observadores da ONU, visitaram o hospital Al-Shifa e que muitas das pessoas tratadas pela, entre aspas, confusão, estavam com ferimentos à bala, tá? Pisotear não deixa ferimento à bala. Ser atropelado por um caminhão não deixa ferimento à bala, tá? Então, como eu disse, a gente continua brevemente esse assunto, porque mesmo depois da publicação do último programa, nós tivemos a continuidade desse debate, o que é sempre saudável, bem-vindo, e continuamos com autoridades políticas do primeiro escalão das potências mundiais, e aí é aquela coisa, né? Com todo o respeito, não é o primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, tá? Estamos falando do chefe da diplomacia da União Europeia, tá? Com todo o respeito ao Antigua e Barbuda, né? Está dizendo, soldados israelenses atiraram deliberadamente em civis de Gaza, tá? Por exemplo, o vice-primeiro-ministro italiano e também ministro das Relações Exteriores, o Antonio Tajani, chamou novamente, né, por um cessar-fogo sustentável e apontou do recente massacre de palestinos. Então é isso. Então, assim, quer continuar tapando o sol com a peneira? Continue. Mas, assim, temos acusações, evidências o suficiente, tá? Para concluir que o início da confusão foi causado pelos disparos israelenses e muitas pessoas foram mortas ou feridas pelos disparos das tropas israelenses, tá? Não foi, atiramos para o alto ou atiramos nas pernas porque nos sentimos ameaçados. Não, tá? Então, sobre isso, é isso, com perdão da redundância. Ainda nesse tema, meu caro Matias, sobre o tema fome, tá? No último dia 2, tivemos os primeiros suprimentos jogados por avião dos Estados Unidos no sul da faixa de Gaza. Lembrando que essa é uma medida que não é aconselhada por profissionais que são especialistas no ramo, a não ser que seja em última instância, até porque, né, você fazer o airdrop também nunca é suficiente, né? Lembrando que nós temos cerca de 2 milhões de pessoas no sul da faixa de Gaza hoje, né? Entre 1 e 2 milhões, enfim, é difícil precisar o número hoje. O Programa Mundial de Alimentos, né, da ONU disse que um comboio de caminhões que entraria pela parte norte, né, da faixa de Gaza foi bloqueado pelas forças de Israel, foi vetado pelas forças de Israel 2 dias atrás. A África do Sul pediu na Corte Internacional de Justiça por mais medidas emergenciais contra que a África do Sul classifica do uso da fome, de causar famélicos como uma ferramenta política, como uma arma por Israel. Israel criticou dizendo que a África do Sul está fazendo o serviço do Hamas. E finalmente, ontem já, né, já que já estamos aqui 2 horas da manhã do dia 8, ontem, quinta-feira, dia 7, o governo Joe Biden, tá, dos Estados Unidos, afirmou que a Marinha dos Estados Unidos vai estabelecer uma doca provisória, tá, na costa da faixa de Gaza para permitir que a ajuda humanitária seja entregue em larga escala. Isso é absolutamente surreal. Esse é o tipo de operação militar, tá? É um tipo de operação de desembarque militar, tá? É uma parada estilo dia D. Você criar uma doca para desembarque de navios e de tropas, tá? Para que possa entrar ajuda humanitária na faixa de Gaza. Isso é surreal. Na imprensa anglófona citam port ou pier, né, também. Você tem aqueles navios de desembarque
que... Ainda não está muito claro, né, o que é ao certo. Isso, né? mas é possível que seja esses navios de desembarque que ele, entre aspas, encalha na praia e aí você tem um sistema que os engenheiros vão saber explicar, eu não sei, desculpa, né, em que o próprio navio vira um pier, tá? Ele é fixado ali e o próprio navio vira um pier. E no State of the Union, no qual o Biden fala, né, sobre esse plano, ele também diz que Israel tem que fazer a sua parte. Israel tem que permitir que mais ajuda entre em Gaza, né, garantindo que os trabalhadores humanitários não sejam pegos do fogo cruzado. Isso, agora há pouco rolou, né, o State of the Union, né, o discurso do Biden. A gente não acompanhou tudo, porque a gente está gravando, então a gente vai cobrir melhor no programa que vem. Mas ele também deu outra declaração sobre o número de mortos, né, Matias? Ele declarou, né, que mais de 30 mil palestinos já foram mortos, a maioria deles não era parte do Hamas. Milhares e milhares de mulheres e crianças inocentes, garotos e garotas também se tornaram órfãos. Pois é. Então, quem está dizendo isso é o presidente do país que mais ajuda Israel, né? E é aquela coisa, né? Você constrói uma doca provisória, mas você não puxa o fio da tomada em relação à ajuda militar em relação a Israel, né? E nesse sentido da ajuda humanitária, né, também repercutiu, né, de que vários países enviaram, né, insumos, enfim, principalmente de filtros de água e freezers, né, no caso brasileiro, e numa denúncia feita pelo deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Verde, eles foram impedidos de entrar na faixa de Gaza pelo exército israelense. Isso, e inclusive... o Itamaraty, né, foi consultado sobre isso, né, e o Isso na fronteira com o Egito, né? Isso, exatamente. E o Itamaraty apaziguou, digamos, a situação, disse que essa ajuda humanitária, né, são cerca de 400 volumes, sendo 30 deles oriundos do Brasil, como você mencionou, tem filtros d'água e tudo mais. Estão barrados por questões burocráticas e o Itamaraty descartou que seja uma eventual retaliação ao Brasil ou uma retaliação às declarações recentes do Lula. Porque não são só brasileiros, Isso. né? Países como Alemanha, França, Kuwait, Singapura também enviaram ajuda humanitária que está retida ali na fronteira sul. Aí, meu caro Matias, a gente vai passar rapidamente pela questão do cessar-fogo, com 4 notícias e vocês vão ver que elas são contraditórias, tá? Não dá para saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Tá? No início da semana, foi publicada na Associated Press o fato de que nas negociações que estavam ocorrendo no Egito, tá? Entre Israel, Hamas, Estados Unidos e Egito, o governo israelense teria aceitado os termos para um cessar-fogo, tá? A fonte da matéria é um diplomata egípcio. Porém, no dia 3, tá? No dia seguinte, foi publicado pelo Times of Israel, tá? O fato de que a delegação israelense se retirou do Cairo, tá? Pelo fato de que o Hamas teria se recusado a fornecer uma lista dos reféns que ainda estão vivos. Tá? Então Israel teria se retirado das conversas de cessar-fogo. Depois, no dia 5, tá, foi revelado que a iniciativa do Catar também teria fracassado. Tá? As conversas estavam sendo realizadas tanto no Cairo quanto no Catar, e a gente falou disso semana passada. E hoje, quer dizer, hoje barra ontem, né, dia 7, o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que a ofensiva contra Rafah vai acontecer mesmo com a pressão internacional. Lembrando 2 coisas. Primeiro, o prazo que o governo israelense deu, né, para a entrega de todos os reféns foi o início do Ramadã, que é o mês sagrado do Islã e que vai começar nesse domingo, tá? No pôr do sol desse domingo, dia 10 de março, tá?
E lembrando que o Itamar Ben-Gvir limitou o acesso dos muçulmanos à esplanada das mesquitas nesse período. A segunda coisa, vamos lembrar, né, o que a gente tem falado aqui desde o ano passado. O governo Netanyahu depende dessa guerra para sobreviver. Tá? O momento que a guerra acabar, o Netanyahu vai ser pressionado, vai ser chutado para fora do poder e vai se tornar vulnerável aos processos por tráfico de influência e corrupção. Então, o Netanyahu, ele vai ignorar a pressão internacional. O Netanyahu, ele está com, o que eu já falei ano passado, ele está movido por um death wish, tá? É aquela coisa de eu vou fazer o serviço sujo, eu tô nem aí, entendeu? Eu preciso disso para me manter no poder, tá? O cálculo dele não é humanitário, o cálculo dele não é com vidas, muito menos com vidas palestinas, tá? Desconfio que ele não dá tanta importância assim, se cai para os israelenses que ele diz dar, tá? Agora tem uma outra coisa, tá, gente? Que é o seguinte, nós vamos falar agora de violência sexual. Isso é um tema pesado para muitos e muitas ouvintes. Nós temos ouvintes que às vezes ouvem o programa com crianças por perto. Então, recomendamos que, se for o seu caso, se for algo incômodo, você avance alguns bons minutos, tá? Pelo menos uns 5 minutos, eu acho. O próximo assunto nesse bloco vai ser as relações Brasil-Israel. Então, se você avança... Infelizmente, a gente não tem como colocar marcação agora, falar agora qual vai ser a minutagem, porque a gente está gravando, ainda vai ter edição e tudo mais. Mas se você ouvir a gente falando de Lula, Itamaraty, Boric, porque vai ter uma notícia do Chile também, então aí tá safo, tá? Mas então, repito, a gente vai falar agora de um tema pesado, então, se for o seu caso, recomendo que você avance alguns minutos, tudo bem? Então vamos lá, são 2 notícias. A primeira delas é, no fim da semana passada, o Intercept dos Estados Unidos, tá, o site Intercept, publicou uma matéria que foi respondida, tá, pelo New York Times, repercutiu pelos principais veículos de comunicação, repercutiu dentro da NPR, a National Public Radio, tá, dos Estados Unidos, que é o seguinte: o Intercept acusa a repórter Anat Schwartz, que escreveu a principal matéria, talvez, que mais repercutiu no New York Times sobre violência sexual cometida pelo Hamas, tá? Casos de estupro, casos de abuso, nos ataques do 7 de outubro. Tá? E o Intercept publicou uma matéria afirmando que a Anat Schwartz, na verdade, boa parte da matéria dela teria sido uma fabricação, tá? uma falsificação, que muitas das fontes dela eram completamente enviesadas, que muitas das fontes dela seriam até mesmo fictícias, enfim, é uma matéria bastante extensa, tá? Para quem quiser ler, tá? A matéria do Intercept se chama Between the Hammer and the Anvil, tá? Entre o martelo e a bigorna, tá? A história sobre a exposição do New York Times no dia 7 de outubro, tá? E junto com isso, junto com essas críticas à matéria do New York Times, ao conteúdo, que teria trechos ali fabricados, enfim, também... Lembrando que a Anat Schwartz, ela é israelense e serviu nas forças de defesa, né? Isso, ela é uma ex-oficial de inteligência da Força Aérea Israelense. E, junto com isso, a matéria expõe que ela curtiu tweets dizendo que Gaza tem que virar um matadouro, né? Ela curtiu tweets ali sobre, né, enfim, que não deveria existir um Estado palestino. O nome da matéria dela, tá, para quem quiser ler também, é Screams Without Words: How Hamas Weaponized Sexual Violence on October 7. Então, gritos sem palavras. Como o Hamas transformou a violência sexual em arma no dia 7 de outubro. Então, novamente, a matéria do Intercept coloca que
o texto dela no New York Times, que é um artigo de cerca de 7.000 palavras, tá? Teria, incluindo, repito, fabricações, histórias anedóticas, histórias sem fontes críveis, enfim, que não teriam evidências para substanciar as reivindicações. Tá? E quando eu falo que não teria evidências para substanciar as reivindicações, isso é uma frase tirada do texto da análise na CNN sobre isso, tá? Publicada pelo jornalista Oliver Darcy, tá? Uma discussão interna aos Estados Unidos. Mostram também contradições. Então, por exemplo, na matéria ela afirma que uma mulher foi violentada durante os ataques do Hamas. E a família dessa mulher depois negou que isso tenha ocorrido. Tá? Enfim, você tem uma série de críticas, tá? Que a NPR, ao meu ver, resumiu bem. Tá? E aí é um texto que eu também recomendo que leiam. Se você não lê o idioma inglês, usa o Google Tradutor mesmo, tá? Hoje em dia, né? Obviamente não é a mesma coisa, mas não dá para querer que todo mundo tenha proficiência em idiomas, enfim, né? Cada um tem as suas preferências, tem a sua história de vida, vai ter as suas dificuldades. Eu já falei aqui, por exemplo, que eu tenho uma série de dificuldades com o aprendizado de algumas coisas. Então, a matéria da NPR se chama Newsroom at New York Times Fractures Over Story on Hamas Attacks. Ou seja, que a denúncia do Intercept causou um racha na diretoria do New York Times. Então, o New York Times mantém a publicação, tá? Disse que não vai retratar, tá? Ao contrário, por exemplo, de quando você teve, né, quando teve o podcast Caliphate, né, Califado, da Rukmini Callimachi, eles retrataram parte do material. O New York Times disse que não vai retratar o material, tá? Porém, tem esse debate sobre erros factuais, sobre possíveis fabricações e sobre o comportamento da autora da matéria fora das redes sociais. Tá? E por que isso é interessante? Tá? É importante de ver. Porque as notícias, os relatos sobre o 7 de outubro foram extremamente violentos. Nós tivemos episódios ali extremamente violentos. Tá? Infelizmente, eu vi imagens que eu gostaria de não ter visto, inclusive, no Twitter, por exemplo. Né? Já vi imagens violentíssimas por conta da guerra na Ucrânia, por exemplo. Já falei aqui, né, dos canais de Telegram, que às vezes eu dou uma fuçada para fazer o programa, para estudar para o programa, que eu não recomendo que as pessoas façam isso. Mas essas matérias, essas reportagens, elas contribuíram para engajar o comportamento de muitas pessoas em torno desse assunto. Inclusive o engajamento de um comportamento que o próprio Joe Biden comentou numa visita que ele fez a Israel, um comportamento de vingança. Né? Ele falou, olha só, depois do 9/11, né, depois do 11 de setembro, nós fomos atrás de vingança. Né? Esperamos que os israelenses não façam isso. Né? E parte do comportamento, né, de parte da sociedade israelense, no mínimo, ao apoiar o que está ocorrendo em Gaza, esse massacre, esse morticínio, é um comportamento de vingança. Né? Que é, repito, parcialmente abastecido por esses relatos, né, por esses debates. Aí teve aquela, né, logo depois do 7 de outubro, teve aquela dos bebês degolados, né, que também foi desmentida, a gente também comentou aqui, né, que foi um grande telefone sem fio, né, porque teve uma porta-voz que falou que no total de vítimas, 40 eram bebês, crianças, e aí depois virou 40 bebês mortos em apenas um kibutz, e enfim, virou um grande telefone sem fio, embora hoje em dia todos os telefones sejam sem fio. Né? Então, esse foi um primeiro debate, né, sobre esse... E claro, o assunto, né, o tema violência sexual, estupro, em casos de guerra, né, é algo que move a indignação das pessoas. Né? Eu acho que é talvez uma das coisas que mais deixa as pessoas indignadas e querendo vingança, e achando que a vingança pode ser justificada. E é absolutamente compreensível esse sentimento quando vem de uma pessoa comum, tá? Quando um político instrumentaliza esse sentimento é outra coisa.
Mas, né, como eu disse, a notícia de um estupro ou algo assim, ela revolta qualquer pessoa. Ela deixa qualquer pessoa indigna. Né? Não é à toa que é um tipo de crime em que o criminoso não vai ter paz sequer na prisão. A gente teve contato, digamos assim, muitas aspas, né, com essa noção, ainda crianças, pelo menos no meu caso, eu acredito que foi o caso do Matias também, com a música Diário de um Detento, do Racionais, né? E, né, que falou, estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho, beija os pés, sangra até morrer na Rua 10. Né? O Matias sabe que eu não sou fã de rap, mas é um verso tão impactante, né, que eu sei de cor. Então, é por isso que é importante falar dessa notícia, desse debate. Tá? E aí a outra notícia ligada à violência sexual e estupro dessa semana foi que, nessa última segunda-feira, dia 4, a ONU, dessa vez, tá, via a enviada especial para a violência sexual, a Pramila Patten, publicou seu relatório, tá, afirmando que existe informação clara e convincente, com dados razoáveis, tá, para afirmar que reféns em Gaza, veja, não está falando apenas do 7 de outubro, mas também reféns em Gaza, tá, tenham sofrido e sofram, tá, fala também do verbo no presente, tá, violência sexual nas mãos do Hamas. Tá? O relatório tem 24 páginas, vocês podem acessá-lo na íntegra, tá? Todas as observações que eu fiz agora há pouco continuam válidas, tá? Sobre ser um tema extremamente sensível, um tema extremamente forte. Tá? O relatório foi produzido a partir da entrevista de 34 pessoas, incluindo sobreviventes, testemunhas e vítimas, e 50 horas de imagens, tá? De footage of the attacks, tá? De imagens. Segundo a enviada Patton, a missão não pôde se encontrar com vítimas de violência sexual do dia 7 de outubro, apesar dos nossos esforços, porque elas estavam recebendo tratamento psicológico especializado e gostariam de ter, enfim, de serem preservadas. Tá? Então esse relatório foi publicado no último dia 24, repito, tá? Um relatório tem no último dia 4, desculpem, com 24 páginas, foi publicado nos principais jornais. Vou repetir novamente, vocês podem conferir o relatório na íntegra, tá? Se vocês forem lá, tá? No Office of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict, tá? Então é un.org/Sexual Violence in Conflict, em inglês, tudo junto. Não é uma leitura interessante, não é uma leitura legal, tá? Não estou falando para lerem. Estou falando que, caso desejem, caso estudem o tema, enfim, o relatório na íntegra está disponível, tá bom? E o Gilad Erlan, né, que é o embaixador de Israel, né, na ONU, afirmou que a ONU, na verdade, estava abafando esses casos e que o relatório só foi publicado com atraso devido a muita pressão, tá? E que o trabalho ainda teria ficado incompleto, tá? O porta-voz do Antônio Guterres, Stefano Dujarric, afirmou que o trabalho foi feito de forma completa e diligente, tá? Então, vejam que são duas coisas diferentes para a gente encerrar. O debate sobre a matéria no New York Times é uma coisa, e questionar, criticar aquela matéria, os eventuais vieses da autora, se a matéria teve fabricações, é uma coisa. Isso não significa negar que crimes tenham sido cometidos, como afirma o relatório da ONU. Tá? Não achem que um exclui o outro. São discussões separadas. Tá bom? Então, sobre esse assunto, é isso. Tá? Então, vamos agora falar de coisas menos pesadas, né?
E aí, como eu mencionei, meu caro Matias, a gente vai falar de novo um pouco mais, né, dessa relação Brasil-Israel, e tem uma notícia do Chile. Né? O governo brasileiro, no dia 1º, soltou uma nota, né, sobre ataque a tiros contra palestinos que aguardavam o recebimento de ajuda humanitária na faixa de Gaza, em que o governo brasileiro afirma que forças israelenses dispararam contra os palestinos. Então o Brasil se junta aos países que fazem essa acusação frontal. Tivemos o episódio, né, da ajuda humanitária retida, que você já trouxe, e outras 2 notícias. Né? Uma delas é que o vice-diretor para a América Latina e Caribe do Ministério de Relações Exteriores de Israel, o diplomata Jonathan Peled, ele se pronunciou hoje em uma conferência no Ministério das Relações Exteriores em Jerusalém. Isso foi reportado pela Fabiola Pérez, tá, do UOL. A Fabiola Pérez, inclusive, que uma vez já, né, me convidou uma vez para participar do programa do Sakamoto, lá em outubro do ano passado, e ele disse que é necessário que Brasil e Israel trabalhem em retomar negociações, tá? Que é importante restaurar as relações com o Brasil. Não sei se dá para considerar isso um fato de que Israel teria tirado a exigência de que o Lula peça desculpas, tá? Porque o governo brasileiro não vai pedir desculpas pelas declarações, mas é uma possibilidade. E a outra notícia é que o governo chileno anunciou nessa terça-feira, dia 5, que empresas israelenses não vão poder participar da FIDAE, né? A Feira Internacional do Ar e do Espaço. Vai ser realizada no Chile entre 9 e 14 de abril, que é a maior feira aeroespacial da América Latina. Tá? Inclusive, para os mais jovens, antigamente existia um negócio chamado revista de papel. Tá? E uma das edições mais legais que sempre tinha da revista Asas, da revista Flap, por exemplo, eram quando tinha a cobertura da FIDAE, né? Porque sempre tem show aéreo, enfim, né? Aí o Cláudio Lucchesi fazia umas matérias legais. Não sei se o Cláudio Lucchesi é nosso ouvinte, mas enfim, alguém vai mandar o recado para ele. Então, o governo chileno, do Gabriel Boric, lembrando, né, uma coisa que o Matias já explicou aqui desde o início do Xadrez Herbal, né? O Chile tem uma enorme comunidade palestina. A maior fora do Oriente Médio. Exatamente, muitos de cristãos palestinos, inclusive. Que vem justamente da dissolução do Império Otomano, né, no pós-Primeira Guerra Mundial. Então o governo chileno vetou empresas israelenses da principal feira aeroespacial da nossa região. Aí vamos falar de 3 outras notícias, né? Primeira, na última segunda-feira, dia 4, a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, se reuniu com o Benny Gantz, né? O ex-ministro da Defesa, que é integrante do gabinete de guerra e que é o possível, né? O provável, melhor dizendo, substituto do Netanyahu. Embora, né, alguns veículos de imprensa tenham colocado que ele e o Netanyahu são rivais. Ele não chega a ser rivais. O Benny Gantz é crítico do Netanyahu hoje, né? Mas o Benny Gantz, em alguns aspectos, ele é congruente com o Netanyahu, sim. Né? Mas esse encontro é claramente uma alfinetada no Netanyahu. Né? O Joe Biden cometeu uma outra gafe essa semana, né? No final da semana passada, na verdade. Ele estava ao lado da Giorgia Meloni, né? A primeira-ministra da Itália, que foi até a Casa Branca, e ele estava falando, né, da crise, né? Com os aliados, com a Jordânia e tal, e 2 vezes ele, em vez de falar Gaza, falou Ucrânia, tá? Então cometeu essa cãibra cerebral. E finalmente, no último dia 5, um engenheiro do Google, ele, num evento da empresa, ele se levantou. Era um evento em que estava falando o Barak Regev, que é o diretor do Google Israel. E um homem que se identificou como engenheiro que trabalha no Google disse que a companhia, né, a empresa, estava possibilitando o genocídio, tá? Devido ao projeto Nimbus, né, que é um projeto entre Google e o governo israelense.
Tá? E ele disse, don't cloud for apartheid, don't tech for apartheid. Ou seja, tipo, não faça projetos na nuvem, né? Não, enfim, sem nuvem, sem tecnologia para o apartheid. Aí, meu caro Matias, nós vamos para o Iêmen, com 3 notícias. A primeira delas é que tivemos o primeiro navio que afundou completamente, né? Foi afundado pelos Houthis depois de ser abandonado, e que está vazando óleo, né? Mais um caso de navio vazando óleo na região. Nesse caso não era um petroleiro, ele está vazando o combustível do próprio navio, né? A segunda notícia é que os Houthis realizaram um ataque a mísseis contra o navio True Confidence, que tem bandeira de Barbados, e 2 marinheiros morreram nesse ataque. Foram as primeiras vítimas fatais de um ataque de Houthis contra navios. E a terceira, não é bem uma notícia, a gente está repercutindo aqui a sugestão do nosso amigo Aurélio Araújo, do Copa Além da Copa, que comentou a abertura de um texto no The Atlantic sobre os Houthis. É um texto que diz que os Houthis são fanáticos que não respondem a ninguém. E a abertura do texto, o Aurélio disse que é um lindo exemplo de orientalismo na imprensa. Né, que o texto começa assim: o porta-voz Houthi foi pontual para o nosso encontro. Eu estava um pouco surpreso pela sua aparência. Eu estava esperando um homem tribal, maltrapilho, do tipo que eu vi no Iêmen, né? Uma boca cheia, né, de mastigar folhas, um lenço sobre os seus ombros e um punhal curvado no seu cinto. Em vez disso, Abdamalek El-Ergi era um camarada de boa aparência, num blazer azul tartan e uma blusa abotoada. Ele manteve uma distância física enquanto me saudou. Né? E aí um cara que divulgou disse assim: eu estava surpreso que ele não veio no seu tapete mágico, né? No seu tapete voador. Então, né, mais um exemplo aí de orientalismo na imprensa. E finalmente, 3 outras notícias. Segundo a Together Against the Death Penalty, que é uma ONG francesa, o Irã executou 834 pessoas em 2023. O maior número de execuções no mundo e o maior número de execuções pelo Irã nas últimas 2 décadas. Lembrando que nessa semana, né, no último final de semana, tivemos o início, né, das eleições legislativas iranianas. E essa semana também o governo egípcio anunciou um acordo de financiamento da sua dívida externa em 8 bilhões de dólares com o FMI. Veja, não é que o Egito está pegando dinheiro emprestado do FMI. O Egito chegou para o FMI e falou: FMI, eu já estou quebrado. Refinancia a minha dívida, reorganiza a minha dívida, pelo amor de Deus. Tá? Então é isso que o governo egípcio fez. E vamos lembrar o que a gente já falou aqui várias vezes. O Egito é um país que está numa situação econômica delicadíssima, tá? E que não vai ser visto como cúmplice de uma nova Nakba, digamos assim, aceitando mais de 1 milhão de refugiados palestinos expulsos de Gaza, ao contrário do que o Itamar Ben-Gvir gostaria de fazer.